Oi, gente. Antes de mais nada, eu quero parabenizar todos nós enfermeiros que comemoramos 200 anos da enfermagem. 200 anos de luta, 200 anos de conquistas, muitas coisas ainda para conquistar, né? Mas, enfim, o ano tão esperado da comemoração dos 200 anos, infelizmente, teve essa pandemia, né? Que nos custou o isolamento social. E por conta desse isolamento social, deixamos de encontrar, de realizarmos simpósios, de realizarmos reuniões, mas a tecnologia, né, faz todo mundo voltar à reunião, mesmo que seja virtual, né? E a doutora Cláudia, nossa diretora de enfermagem, teve essa ideia de transformar a 8ª semana de enfermagem nesse momento, né, de discussão virtual. Então é com alegria muito grande que eu estou aqui, né, para conversar um pouco sobre a prevenção de lesão por pressão relacionada a equipamentos de proteção individual, principalmente nos profissionais, né, que atendem os pacientes com Covid. E essa discussão, eu creio que perpassa por tudo que nós estamos vivenciando atualmente, né? E como enfermeira estomoterapeuta, eu tenho trabalhado juntamente com a equipe que nós temos no IJF. Nós temos trabalhado justamente essa prevenção. Somos procuradas pelos profissionais para realizar essa proteção e orientação. O que eu vou falar para vocês, gente, ele tem um conteúdo que você pode encontrar no site da Sociedade Brasileira de Estomoterapia. Inclusive tem manuais, né? E também a ANP que congrega estomoterapeutas, enfermeiros que estudam justamente a prevenção de lesão por pressão. E lá eles têm a recomendação de prevenir essas lesões, né, inerentes às EPIs dos profissionais, que é bem interessante. Se você tiver oportunidade, você pode ir lá, acessar, também pode procurar pela internet ou nos bancos de dados alguns artigos que já retratam sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto que já está sendo bastante divulgado e discutido em lives e até mesmo por empresas, né, de produtos para prevenção e tratamento de feridas, mas o que eu vou abordar é bem peculiar à nossa realidade, né? O que eu vou trazer para vocês é aquilo que a gente está vivenciando e algo que a gente vai passar para vocês que já existem, que já estão escritos e até que se descubram ou então que hajam outras inovações. Então a gente vai estar trazendo o que há no momento para esse tipo de prevenção. Então, como a gente sabe, né, os equipamentos de proteção individual, eles são recomendados pela Organização Mundial de Saúde justamente para prevenir a infecção ou a contaminação dos profissionais de saúde, certo? Alguns EPIs, eles são preconizados com critérios, né, dependendo do que o paciente está apresentando, né? Então a gente tem a N95, né, que a gente é uma máscara que até antes da pandemia a gente tinha os critérios de utilização, em quais pacientes, né? Pacientes com infecção respiratória, né? Com alto risco de contaminação para o profissional de enfermagem ou outro profissional de saúde, então utilizava a N95. Atualmente, com essa pandemia, o que está acontecendo? Essa N95, ela passou a ser praticamente o uniforme do profissional, associado também ao protetor de face e também com relação
também temos o óculos, né? Outra proteção que é o óculos. Então, esses equipamentos, eles são imprescindíveis. Atualmente no IJF a gente tem utilizado no atendimento direto, porque nós utilizamos como proteção, independente se o paciente foi confirmado ou não, porque às vezes corre o risco de aquele paciente posteriormente ser confirmado e ser isolado. Então, como medida preventiva, a gente já utiliza esses equipamentos. Então, o que aconteceu? Com o aumento do uso, o tempo de uso desse material, o que acontece? A tendência, não é o surgimento de lesões nos profissionais de saúde. Eu diria mais, eu diria que não só os profissionais de saúde, mas lá no IJF também a gente comumente tem os outros profissionais que auxiliam, né, dentro da unidade, o zelador, o maqueiro, né, que estão lá dentro. Então, eles também permanecem o tempo inteiro com essa máscara. Então, no nosso caso, não é só o profissional de saúde, mas todos aqueles que estão na unidade crítica, porque é uma unidade que é isolamento total. Então, quem está lá permanece e permanece até 6 horas, paramenta, se entra, fica 6 horas e depois sai para almoçar e depois retorna, paramenta-se de novo e entra. Então, esse período é um período significativo, né? Danoso, com vários fatores de risco, né, que podem comprometer a integridade dessa pele. Então, o tempo já é um fator de risco que pode prejudicar essa pele. Então, com relação à máscara, a N95, o Ministério a Organização Mundial da Saúde preconiza o uso de até 4 horas seguidas. Então, como eu citei agora, os profissionais entram na unidade de Covid e ficam até 6 horas com a máscara. Então, o risco de desenvolver lesão por pressão é bem maior. Nesse período de tempo, posteriormente a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as recomendações que eu volto a dizer que a NPAP e a própria SOBEST e outros artigos recomendam, né, com relação aos cuidados que devem ocorrer nesse período de tempo, e a gente vai discutir ao longo desse vídeo, ok? Quando a gente fala do uso do EPI contínuo, né, a gente remete à lesão por dispositivo médico. Vocês lembram, né, que os fatores que desencadeiam a lesão por pressão, né, a lesão por dispositivo médico, está relacionada aqui ao tipo de material, à rigidez, né, ao tempo de contato, o atrito, o cisalhamento desse dispositivo médico sobre a pele, ocasionando a ruptura da integridade da pele. Então, se eu tenho, similar nessa correlação, olha, se eu tenho um dispositivo cuja a haste é rígida, né? Eu tenho um látex que vai pressionar o pavilhão auricular, certo? E vai, na adaptação, vai realmente moldar, pressionar a pele. Então, eu posso considerar que a minha conduta com relação à máscara N95 vai ser similar à conduta que eu terei com a prevenção de lesão por dispositivos médicos. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou checar a qualidade, né? o tempo de pressão. Eu vou ter que estar monitorando essa pele, vou ter que checar se está tendo atrito, né? Então, todos esses fatores, tudo isso eu vou ter que monitorar, avaliar e
retirar tudo aquilo que vá prejudicar essa integridade. Então, nesse contexto, a gente pode utilizar essas medidas preventivas de checar. Com relação a esses fatores predisponentes, né, para o desenvolvimento da lesão, a gente tem que considerar o seguinte: nós temos a N95, ela é realmente testada, né, de maneira que não haja vazamento, então, nem tampouco haja contaminação ou respiração do ar ambiente. Então, esse tipo de máscara realmente ela previne de quaisquer eventuais contaminações por aerosóis, né, daqueles que estejam com Covid, desde que esteja adequada ao rosto, né, de uma maneira bem peculiar, que todo mundo, eu não vou falar sobre paramentação aqui, mas eu vou lembrar que deve ser colocada, moldada, né, de maneira que não haja escape de ar, né, e assim seja fixada de maneira correta no rosto. Bom, o que é que a gente tem a lembrar nesse sentido? Nem todo mundo tem um rosto igual, né? Então nós temos características diferentes. Algumas pessoas têm o zigomático mais saliente, às vezes o osso nasal é mais proeminente, às vezes a base do nariz é mais ampla, é mais achatada. E aí o que acontece? O que eu observei nos profissionais que têm o osso nasal mais proeminente, as lesões acometidas se localizam nessa região. Naqueles que têm o nariz mais achatado, o zigomático é o mais prejudicado. Muitas vezes o percurso, o contorno da máscara, ela é mais intensa. Nessa perspectiva, eu tive a oportunidade de tratar de uma fisioterapeuta que teve a lesão nessa região. Além da lesão, ela teve fungos, né? Teve ruptura, teve flictenas, teve algumas características de infecção, que ela teve até que fazer o uso do antibiótico, a gente teve que fazer o tratamento tópico com antimicrobiano, né? Uma cobertura com antimicrobiano. Enfim, cada rosto ele vai ter uma característica, né? Vai ter uma lesão diferenciada, de acordo com o seu formato, de acordo com a textura da pele, né? Os homens têm a pele a epiderme um pouquinho mais espessa, né? A raça negra também tem uma pele diferenciada, né? E daí a gente vai levantando esses elementos para traçar um cuidado diferenciado e individualizado também, porque requer um cuidado individual. Então, essa máscara, ela tem, a maioria dos profissionais, eles não sabem e acabam utilizando do jeito que a máscara vem. Então, ela tem esse nozinho aqui, ó, que aí você vai adaptar e tornar essa máscara confortável para evitar lesão no pavilhão auricular. Quando vai colocar a máscara, ao invés de colocar com o indicador e com o polegar, tem que adaptar com os dedos, certo? Dessa maneira, para evitar a pressão, ok? Ó. Então, você evita a pressão, o aumento da pressão da haste, ok? Então, esse cuidado básico é fundamental, já vai aliviando um pouquinho da pressão. O que a gente também tem relacionado ao protetor de pele, protetor de face, é que esse daqui, ó, a gente ainda tem essa acolchoada, um materialzinho mais acolchoado, né, fofinho. Mas tem outros que é rígido, tem hastes e prejudicam essa região frontal. Então, quando você coloca,
a data. Naqueles protetores de face são mais rígidos, eles acabam lesionando, né, por fricção, por atrito e por pressão, essa região. E aí também é uma área vulnerável, né, que pode sofrer traumas, né, e a epiderme pode ser prejudicada. Bom, outro item também que é o óculos, né? Mas a maioria dos profissionais prefere utilizar o óculos de mergulho, que é aquele óculos com ventosas, né? E alguns têm a ventosa de plástico, alguns não têm, tem um de silicone que é mais adequado, que não machuca. Mas o que acontece? Esse óculos de mergulho também causa lesão na região frontal, no zigomático, nessa região. E isso é totalmente prejudicial, né, para quem vai passar 6 horas com esse óculos, certo? Então, devemos considerar também outros problemas inerentes à pele, né? Algumas pessoas, alguns profissionais que eu também já peguei, homens, tinham dermatite atópica. Tem essa região do nariz totalmente descamando, né, descamativa, epiderme totalmente vulnerável a quaisquer pressões, né, e lesão naquele local. E também, outra coisa que a gente tem que considerar são as pessoas que são obesas, né, os profissionais que têm mais tecido gorduroso, né, e a máscara tende a machucar mais, né? Por mais que ela seja ajustável, existem também as questões anatômicas. Algumas pessoas têm a cabeça maior, outras pessoas têm a cabeça menor, por mais que ajuste, vai no máximo do, do, do elástico e acaba maltratando a pele também. Então vocês observam que não é só utilizar, né? Não é só também preconizar ou fixar alguns curativos, com as coberturas que vão aliviar aquela área, o atrito, não é só isso, né? A gente tem que considerar todas essas peculiaridades. O formato do rosto, quais são as áreas mais vulneráveis naquele determinado profissional. Alguns fazem lesão noutra região com mais frequência, qual a incidência, né? Por que está acontecendo essas lesões auriculares, estão protegendo, está fazendo o alívio da pressão, enfim. O que a gente tem que fazer? O que nós devemos fazer com o paciente, ou, desculpa, com o profissional que adquiriu, né, desenvolveu essa lesão por dispositivo, aliás, por o equipamento de proteção individual. Como a gente vai fazer? O que orientar? Primeiro de tudo, a higienização da pele. Então, a gente tem que estar higienizando a pele da gente com um pH acidificado, né? Um pH compatível com a pele. Assim, na minha dissertação, eu fiz um levantamento de sabonetes que eram utilizados em idosos e eu consegui fazer uma lista de produtos no mercado que tem um pH acidificado. Então, pode-se estar utilizando algumas marcas infantis que o pH é entre 4,5 e 5,5, que é o pH ideal. Então, lavar esse rosto com pH. Passar um hidratante, o hidratante que não tenha nenhum tipo de lipídio. Não é gorduroso. Por quê? Porque quando você lava o rosto, passa esse hidratante, né? E se esse hidratante tem algum tipo de gordura, quando a gente vai tentar fixar algum protetor, alguma cobertura protetora, aí essa cobertura não vai prender, certo? Sem maquiagem, as mulheres apenas com esse hidratante, porque a gente também, o homem, ele tem que estar de barba feita, né? Porque se tem algum folículo, algo que vá entrar em contato e atrito, então vai piorar a condição dessa pele, certo? Outra coisa também que a gente deve levar em consideração é
o tempo que a gente vai ficar nessa unidade, o enfermeiro vai ficar lá, com certeza ele vai transpirar. A máscara, a gente transpira muito, né? Principalmente se você está num ambiente onde a refrigeração não está adequada, ou até mesmo pelo movimento, então você acaba suando, falando, né? Porque o ideal não é falar com máscara, né? Falar o mínimo possível, mas enfim, essa umidade ela vai sendo depositada na epiderme. E o que é que acontece? Você acaba tendo uma pele úmida, né? Se ficar muito tempo com atrito, né? E a pele úmida, você vai acabar macerando essa sua pele, né? E vai propiciar a destruição desse extrato córneo, não é? Bom, então, o que a gente tem que fazer para proteger a pele? Bom, o princípio é, eu tenho que evitar o atrito, ok? Então, o que existe no mercado atualmente? O que se está fazendo para proteger, né, dos EPIs, né, o atrito, pelo menos? Então, você tem os hidrocolóides extra finos, você tem o filme transparente. Você pode colocar, né? Você pode colocar aqui, ó, no zigomático, ok? Você pode colocar. Esse é o meu modelo, tá, gente? Copiado por todos, lá da Citrato. Então, a gente coloca aqui, ó. Certo? Na região, né? Ó, onde a N95 toca mais, né? Não adianta eu chegar a colocar no... Não, você tem que ver onde está a máscara do profissional, a localização, onde causa mais incômodo, ok? E aí você vai e coloca. Bom, mas isso só não vai evitar, não vai prevenir. O que vai prevenir? Assim como a gente faz a reposição no leito a cada 2 horas, então a cada 2 horas deve-se retirar por alguns minutos o EPI, né? Você deve retirar sem tocar na região frontal, né? Sem tocar aqui, tira através dos elásticos e aí você vai ter que dar uma aliviada nessa pele, certo? Outra coisa, não se deve, se uma vez lesionada a pele, você não vai tratar a lesão e vai continuar com EPI, com o protetor na cabeça ou com óculos. Você vai estar, além da pele que já está prejudicada, você vai desenvolver alterar a integridade tissular desse profissional, desse profissional que está realmente já está com a pele danificada. Pois bem, então, os hidrocolóides, a gente pode estar colocando aqui, né, para evitar a área de atrito. E uma coisa muito importante, quando eu coloquei aqui do nariz, gente, olha, eu quero dizer para vocês que tem que ser um extra fino, para quê? Para que eu possa moldar, né, moldar a máscara e não sair o ar, certo? Não é para sair o ar, de maneira alguma. Algumas pessoas dizem assim, não, mas não é para embaçar, para não embaçar o óxido. Não é só para embaçar o óxido, é porque quando você deixa uma porta de entrada, você dá a possibilidade de você respirar os aerosóis, né? Mesmo que você esteja com um protetor, mas a partir do momento que você deixa uma área a porta de entrada, você está suscetível. Então, tem que se fixar de maneira que proteja e também evite o escape de ar. E também a remoção é muito importante. Assim como você fixa, você tem que remover adequadamente. Então, o hidrocolóide você vai tirando de maneira que vá contra a pele. Nunca puxando, mas você vai ou ainda utilizando aqueles removedores, né, de adesivos bem bacanas, que são os lencinhos que você vai passando e tirando, certo? E
com relação à espuma de silicone, você não vai ter tanto esse problema, porque você vai colocar e você vai remover, não vai ter problema nenhum, porque ele é atraumático, ok? Então, gente, fica essa dica para vocês. Bom, lembrando, higiene, hidratar a pele, higiene com sabonete com pH, o hidratante sem lipídios, né, sem gordura, fixar com evitar o atrito, hidrocolóide extra fino, o filme, para fazer uma certa alívio de pressão, né, que a espuma alivia, a espuma de poliuretano alivia um pouquinho, mas o que vai aliviar essa pressão é a remoção dessa máscara. E aí fica complicado, porque quem está lá dentro vai dizer assim, mas eu não vou tirar, porque o risco de contaminação é grande. Então, a gente tem que encontrar uma maneira de estabelecer esse protocolo, porque esse é o protocolo estabelecido pela NPOAP, e nesse pandemia, a gente pode também recorrer a esse manual da Sobest, que está bem interessante também. Bom, então, gente, o que a gente tem assim para reforçar ainda mais é justamente o cuidado com a pele, né? Se a gente cuida bem da nossa pele, cuida bem do paciente, então a gente vai cuidar bem do profissional. E eu queria deixar com vocês só um lembrete também, com relação a o cuidado que se deve ter com essa fixação, né, da máscara, lembrando também que você tem que colocar, olha aqui, nessa região, né, da hélice, da orelha, e também aqui nessa região, né, atrás do pavilhão auricular, que é aí onde a gente tem o maior índice também de lesão, ok? Então, gente, olha, foi muito bom participar desse momento. Eu sei que o tempo é curto, né? Tem tanta coisa pra gente falar, mas eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa a gente está disponível. Eu não sei, talvez a Cláudia coloque algum link, alguma coisa, mas a gente está lá no JF, assim, de braços abertos, né, para encontrar os colegas depois da pandemia, né? Mas, assim, pode passar um telefonema, alguma coisa que a gente troca ideias, né? Talvez até você discorde de alguma coisa. Não, Silvana, a gente já inovou aqui, a gente já tem alguma novidade, mas tudo bem. A gente está aqui, eu acredito que vocês tenham aproveitado um pouquinho daquilo que a gente tinha para falar para vocês, ok? Então, até a próxima. Obrigada aí pela oportunidade, tá, Cláudia?